Muito bem. Ontem foi dia 7 de abril. Para você que não sabe, Dia Mundial da Saúde. Tá certo? Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril. E a Organização Mundial da Saúde escolhe todo ano um tema. Adivinha qual foi o tema que ela escolheu para ontem? Adivinha? Depressão. Você vai ouvir isso muitas vezes, muitas vezes. Aliás, já estamos ouvindo. É a doença que mais se ouve falar: depressão, depressão. E você vai entender por quê. Muito bem. Cadê os motoristas de plantão? Quem é motorista aí? O pastor não vale, porque o pastor corre muito. Que placa de... O pastor também não vale. Que placa de trânsito é essa aí? Hã? Depressão? Então, se você encontrar com essa placa, você para, vai lá e consola, porque alguém está triste, alguém está aborrecido, é isso? Olha lá. Essa placa faz parte do grupo das placas de advertência que diz que você tem que tomar cuidado, porque na frente tem uma depressão. Vindo para cá, para Valadares, no meio do caminho ali, tem uma parte dessa aí. Se você tiver com muita velocidade, você pode até desgovernar e causar um acidente, tá certo? Depressão. Você vai entender por que deram o nome de depressão a essa doença. É isso aí que você está vendo aí, ó. Tá vendo ali? Você está vindo aqui, suponhamos que isso aqui é a estrada da sua vida, ó. Aí tá lá o mar azul bonito, aquele céu bonito, tá lá as árvores, as folhas, e do nada, sem que haja uma explicação muitas vezes, olha o que acontece. Vira um deserto, o céu fica cinza e as folhas caem. Isso é depressão. Por isso que deram esse nome a essa doença, depressão. É como se você tivesse afundado, como se o seu chão abrisse e você não encontra ali o rumo, você perde. Por isso que tem esse conceito aqui. Depressão é a perda involuntária da capacidade de adaptação a algum foco da vida. Tá vendo? Às vezes é um foco, às vezes é o foco sentimental, você não se encontra, aí o resto tudo se perde também. Por causa de um, você perde tudo. Isso é depressão, é uma perda involuntária. Ninguém está ou é depressivo porque quer. Ah, está na moda, é chique, então eu vou ficar com depressão. É algo involuntário. Muitas pessoas dariam tudo para sair dessa condição, mas é involuntário. Aqui nós temos alguns dados. A característica principal é a tristeza. Mas você pode estar triste porque perdeu o emprego, porque terminou o namoro, tá certo? Não é essa tristeza, é uma tristeza anormal, uma tristeza patológica. É aquela tristeza que mesmo se o seu time ganhar, aquele campeonato que tem 40 e tantos anos que não ganha, que é o caso do Atlético Mineiro, né? Mesmo se o seu time ganhar, você vai continuar triste. Mesmo se fizer aquela comida que você tanto gosta, você vai ficar triste. Nada do que faça faz com que você fique feliz. É uma tristeza anormal. Preste atenção nesse dado aqui, ó. Quantos por cento? Isso é grave ou não é? Gravíssimo. Tem um médico cristão, Dr. César Vasconcelos, de vez em quando ele aparece no programa da Darleide, na TV Novo Tempo. Ele projeta que para o ano de 2030, ou seja, daqui a 13 anos, isso aí pode chegar a 30%.
Olha que epidemia, 30%. Se Valadares tiver 300 mil habitantes, tem aproximadamente 60 mil depressivos. É grave ou não é? Nós estamos diante da pior doença da humanidade, a mais incapacitante. Em número de casos, ela só perde para hipertensão arterial. Mas você não pode comparar hipertensão arterial com depressão. Então nós estamos diante da pior doença, a mais incapacitante, a que mais tira pessoas do trabalho, depressão. Pior doença que tem. Outro dado que nós temos é que ela atinge todas as faixas etárias, não respeita e nem poupa ninguém. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todas as faixas etárias podem sofrer de depressão, todas as faixas etárias. Tem mais um dado ali que fala que é mais comum em mulheres, 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Mas eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Eu acho que é igual para ambos os sexos. O problema é que a mulher vai mais no médico, o homem vai menos. Se os homens também fossem, ia ver que é igual. E nem sempre se identifica a causa da depressão. Aliás, grande parte das vezes não se sabe a causa. É aquela pessoa que você olha e fala assim: fulano de tal está com depressão. O quê? Não é possível? Essa pessoa é uma pessoa rica, bem casada, tem filhos maravilhosos. Como que essa pessoa está com depressão? Não se identifica a causa. Nós temos aqui as prováveis causas. Eu quero que você preste bastante atenção agora. Nós falamos aqui de manhã no culto hoje das causas genéticas, fatores genéticos. A maioria das doenças tem um fator hereditário. Então, se você tem na sua família alguém, parente de primeiro grau, que tem ou já teve depressão, você é um candidato. Só para a gente tirar a dúvida aqui, quantos de vocês aqui tem na família alguém que tem depressão? Quero ver as mãos aí. Tem na família? A maioria de vocês. A maioria de vocês tem na família alguém que tem depressão. Todos vocês que levantaram as mãos são candidatos. Então, fatores genéticos. Segundo, fatores neuroquímicos. O que seria isso? Não tem nada de complicado. Tem esses 3 neurotransmissores: serotonina, dopamina e noradrenalina, os principais. Dos 3, a serotonina é a mais importante. O que seria um neurotransmissor? Nas nossas reações, nos axons, nas sinapses nervosas, você precisa desse neurotransmissor, como se fosse um fluido, um lubrificante, para que essas reações ocorram. Essa é a função dos neurotransmissores. Se você tem uma baixa transmissão desses neurotransmissores, as reações nervosas, as sinapses não ocorrem como deveria. Resumindo, está faltando um parafuso a menos. Ficou claro? É um parafuso a menos que você tem, tá bom? Precisa apertar lá, ou tá bamba, ou tem que apertar, mas é isso aí. Em tese, depressão é uma doença física, está faltando neurotransmissor. Muito bem, então você tem a genética, mais a baixa transmissão dos neurotransmissores, você tem uma arma já com a bala na agulha. Está precisando simplesmente de alguém fazer o quê? Puxar o gatilho. Tá certo? Vamos ver quais são os gatilhos. Olha lá os gatilhos. Fatores ambientais, sociais e psicológicos. Aí vem o estresse, o estilo de vida, morte na família, separação conjugal, crise financeira, crise da meia-idade. Reparou que tem crise para tudo hoje? Por isso que a projeção é que tenha muita depressão daqui a 13 anos, porque tudo que se fala é crise.
crise hídrica, falta de água, tem lugar que chove demais, dá enchente, tudo é crise. São os gatilhos. Então é mais ou menos assim, ó. A mocinha de 15 anos, que o namoradinho termina com ela, aí ela dá depressão. Ah, ela teve depressão porque o namorado terminou com ela. Não, senhor. Isso aí foi o gatilho. Ela já tinha o fator genético e já tinha a questão dos neurotransmissores. O rompimento do namoro foi apenas o gatilho. Tá claro? Tem muitas pessoas, talvez muitos de nós, que somos depressivos em potencial. Está simplesmente esperando um gatilho. Abaixa aqui um pouquinho, fazendo um favor. Está claro? Muitos de nós. E nós vamos ver depois nos sintomas e vocês vão perceber. Olha lá. Então, esse neurotransmissor, eu fiz questão de colocá-lo aqui, é a serotonina. A ciência atualmente relaciona a serotonina com 7 áreas. E você vai entender, olha lá, ela regula o sono, ela está relacionada à regulação do sono, a própria depressão, que tem baixa transmissão de serotonina, enxaqueca, estão vendo aí? Vocês vão entender por que quem tem enxaqueca, olha aqui para mim, a pessoa tem enxaqueca, vai ao neurologista, eu que sou clínico geral, encaminho para o neurologista, aí a pessoa vai, aí depois ele volta lá no posto de saúde e fala assim, doutor, aquele médico que você me mandou ir, ele está doido. Falei, por quê? Porque ele me disse que eu tenho enxaqueca, e daí? E daí que ele passou antidepressivo para mim, ele está doido. É muito comum isso. Por que o médico passou antidepressivo? Para recaptar a serotonina e melhora a enxaqueca. Tá claro? O que mais? Humor. Pessoa que está estressado, mal-humorado, o que está por trás? Serotonina. Saciedade, o mecanismo da fome. Sabe aquela pessoa que come, engorda, e aquele que tem anorexia, não dá vontade de comer e fica magrinho, o que está por trás? O que está por trás? Serotonina, muito prazer. Igreja de Valadares, serotonina, Igreja de Valadares, ela que está por trás disso aí tudo. O que mais? Atividade sexual, não está nem aí para coisa, o que está por trás? Serotonina, estão vendo? E o excesso também, né? E por último, mulheres, se vocês tivessem barba, vocês poderiam colocá-las de molho. Se você tem TPM, estudos recentes associam a TPM, a mulher que tem aquela TPM clássica, que já começou desde da menarca, lá na primeira menstruação, são candidatas fortíssimas a terem depressão, porque tem tudo a ver. Entenderam? Então a serotonina, ela regula tudo isso aí, ó. Então, se a serotonina não está em dia, você vai ter isso aí desregulado. E é exatamente essas áreas aí que a depressão aparece. Tá certo? Muito bem. Sintomas gerais. Gostaram da foto? Bacana a foto, né? Gostaram ou não gostaram? Não gostaram? Por quê? É o que isso aí? Um palhaço triste. Tem lógica não? Tem? Imagina se você pagar ingresso para ver um palhaço, chegar lá e ele estiver assim. Olha aqui para mim. Muitos dos comediantes são altamente depressivos. Chico Anísio, Renato Aragão. Chico Anísio já é falecido, mas era depressivo. Por quê? O ato de fazer palhaçadas é uma fuga, tá certo? E assim é na vida. Muitas pessoas hoje extrovertidas, quando você descobre que ele está com depressão, você faz o quê? Quê? Mas é isso. Então vamos ver os sintomas?
Vamos ver os sintomas gerais. Ó, se você que está aqui tiver pelo menos 5, nós já vamos ter um pessoal ali fora para anotar o seu nome, já vai direto para o psiquiatra, tá bom? Tem que ter pelo menos 5. Se tiver 1 ou 2 ou 3, tranquilo. Tem que ter 5. Vamos lá. Perda de energia ou interesse. É 1. Fadiga, humor deprimido, dor, medo, angústia, choro frequente. Alterações do apetite e do sono. Essas alterações podem ser para os extremos. Ou dorme demais, ou não dorme nada. Ou come demais, ou a fome desaparece. Lentidão das atividades físicas e mentais. Se culpa por problemas dos outros e passa a valorizar os problemas e não a solução. Sabe aquela pessoa que só está triste? Caiu essa barragem lá em Mariana, a culpa foi minha. Deu essa enchente, a culpa, tudo a culpa é dele. O meu filho está assim, a culpa é minha. Minha esposa é assim, a culpa é minha. Todas as culpas caem em cima dele. E ele não consegue ver a solução. Ele só consegue ver o problema. Esqueceu de pagar a conta de luz. A CEMIG cortou a conta do cara. Nós vamos ficar no escuro o resto da vida agora. Não, calma, qual é a solução? Vamos lá pagar, eles voltam e religam. Mas ele não consegue ver a solução. Por isso que para o depressivo qualquer probleminha vira uma tempestade, porque ele não consegue ver a solução. Tá certo? Tem mais. Sentimento de pesar ou fracasso. Eu sou um fracasso. Eu sou culpado por isso. Eu não dei certo na vida, a culpa é minha, eu sou um fracassado. Desmotivação, pessimismo, dores persistentes pelo corpo. Essa talvez é uma das mais que aparece. Sabia disso? É aquela pessoa que vive com dor. Ele está na fase do condor. Condor aqui, condor ali. É muito comum, doutor Isnei, no consultório nosso, do clínico, quando a pessoa chega, senta e fala assim: doutor, eu tenho uma dor na suã. E essa dor na suã já tem uns 10 anos, eu já fui em tudo enquanto é médico. Ninguém descobre essa dor. Já fiz um exame que você entra numa máquina, igual aquela turbina de avião, conhecido também como tomógrafo, tá? E não descobre, não dá nada nos meus exames, essa dor não me larga. Teve uma senhora com esse caso é real, viu? Não é brincadeira, é real. A senhora chegou com esse caso e eu fiz uma pergunta para ela: e como é que está o seu emocional? Ela começou a chorar. E chorar. Meu esposo faleceu, meus filhos não moram aqui, eu moro sozinha, na minha rua ninguém gosta de mim. E aí começou: na minha igreja ninguém gosta de mim. Depressão. Aí foi uma outra luta. Falei assim: olha, a senhora não adianta ir em reumatologista, não adianta ir em ortopedista, a senhora tem que ir em um médico. Qual? Psiquiatra. A gente fala assim, até com... Sabe aquela hora que você fala com medo? O senhor está achando que eu sou doida? Essa é a resposta das pessoas. Se falar em psiquiatra, você está caçando briga. Você está achando que eu sou doido? Não, é o médico que vai te ajudar. E eu fiquei tentando convencê-la. E ela foi e sumiu. Pensei assim, nunca mais volta. Um belo dia ela chega lá no consultório, ela só abre a porta, abre assim a porta: oi doutor, eu não vim consultar, eu só vim te falar que eu fui no psiquiatra, ele falou que eu tenho depressão há muitos anos, estou tratando, estou ótima, a minha dor desapareceu. Dores persistentes no corpo. Se você tem aquela dor de cabeça, aquela dor na coluna, aquela dor na perna,
e tem os outros sintomas, cuidado, pode ser depressão. Acha que não vale a pena viver, inclusive passa a ter pensamentos suicidas. 10% dos casos tem o que nós chamamos de depressão grave. 10% de quem tem depressão grave, inclusive essa pessoa começa a ter pensamentos suicidas e a família tem que ficar de olho porque ele é um suicida em potencial. Eu coloquei isso aqui para você ter em mente que depressão, tristeza é uma emoção, depressão é uma doença. Como doença requer tratamento, você precisa procurar ajuda. O que me chama a atenção na depressão é o seguinte: quando você fala para a pessoa assim, meu amigo, o seu eletrocardiograma está falando que você está com um infarto do coração, você precisa de um cardiologista. O cara vai na hora, ele não pergunta quanto que é, ele não quer saber se ele tem dinheiro, ele vai, ele pega emprestado, ele vai. E ninguém fala que é coisa do capeta, vai na hora, entendeu? Você fala com um cara assim, você está com a pneumonia, você tem que tomar um antibiótico. Não vou tomar antibiótico não, isso aí é coisa do capeta. Ninguém nunca falou isso comigo, eu tenho 11 anos de formado, ninguém nunca falou isso comigo. Todos, não doutor, pode passar o remédio, eu vou comprar, pode ser o preço que for que eu vou comprar, e passa o melhor que tem. Por que quando o médico fala que você está com depressão é coisa do capeta? Por quê? Não é uma doença? Como outra qualquer? A diferença do infarto é que ela atinge o coração e a causa é diferente. Depressão é uma doença, como outra qualquer. Precisa de tratamento médico. Daqui a pouco nós vamos ver como é que é o tratamento. Nós temos aqui que grandes homens da Bíblia, eu vou provar para você que grandes homens da Bíblia tiveram depressão. Jacó, Jó, Jonas, Moisés, Salomão, Davi. Olha lá no Salmo 5, o que Davi fala? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, chora a noite toda. Isso é algo clássico de um depressivo. Mas de todos esses, a depressão mais clássica na Bíblia é a depressão de Elias. E nós vamos ver agora a depressão de Elias. E nós vamos ver como que Deus fez para ajudar Elias. Tá claro? 1 Reis 19, 1 a 18. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Nós conhecemos bem essa história após uma das maiores teofanias da Bíblia, onde Elias enfrenta ali os 850 profetas, eram 450 de Baal e 400 da deusa Azerá. Depois de tudo isso, uma mulher fala assim: eu vou te matar. Ele não teve medo de 850 profetas e teve medo da rainha Jezabel. Então ele foge e ele pede para si a morte. Vamos ver como é que foi essa depressão de Elias. No verso 4 fala que ele foge. O depressivo ele foge também, ele não quer ver ninguém, ele se esconde. Desejo de morte, Elias pede a morte. Sono. Lembra dos sintomas? Não dá um sono profundo? Quem já mexeu com depressivo aí? Dorme, acorda, dorme, acorda e dorme. Isolamento, ele vai para dentro da caverna, ele se isola. Essa parte é interessante. Senso de que seu esforço era inútil. Lembra do Elias? Ah, Senhor, o povo de Israel não quer saber do Senhor não. Quebrou o seu altar, quebrou a aliança, estão adorando Baal, matou os profetas e estão querendo me matar, só ficou eu, estão querendo me matar. E ele fala assim: eu falhei, assim como os meus antepassados falharam, eu falhei também. Eu sou farinha do mesmo saco deles. Sentiu-se injustiçado. O depressivo se sente injustiçado.
e ele sentiu-se sozinho, fiquei só. Tá vendo os sintomas aí? Uma depressão clássica, a depressão de Elias. Crente pode ter depressão? Pode ou não? Sim ou não? Sim? Mas não é coisa do capeta? Estão vendo? Elias era crente? Elias era temente a Deus? Ele não teve depressão? Meu irmão, tira da sua cabeça se você pensa assim, essa ideia de que crente, cristão, não pode ter depressão. Qualquer pessoa pode ter depressão, qualquer pessoa. Primeiro ponto, se você tem esse preconceito, tira da sua cabeça. Vamos lá. Vamos ver então como que Deus ajudou Elias, e isso fica a dica para você que está aqui. Você que está aqui, você às vezes não tem depressão, mas você conhece alguém que tem. Vamos aprender hoje, não comigo, vamos aprender com Deus, como que Deus fez para cuidar de Elias. Você quer saber? Quer aprender? Olha lá, primeiro, Elias estava lá dormindo na pedra, não queria saber de nada, pediu a morte, e Deus chega e providencia água. Depois Deus providencia alimento. O anjo vai lá e leva Elias, levanta e come. Elias comeu e voltou para dormir. Terceiro, fez Elias caminhar. Atividade física é muito importante. Eu falei de manhã dos 8 remédios naturais. Atividade física. É claro que num primeiro momento, se o depressivo está naquela fase de só quer ficar no quarto, ele às vezes nem tem força para levantar da cama. Então não adianta você exigir dele se ele não tem força. Tá claro? Mas assim que ele estiver melhorando, é interessante que ele caminhe, que ele faça atividade física, tome sol, luz solar, tome muita água, alimentação ideal. Essa parte é interessante. Deus foi buscar Elias dentro da caverna, e ele chegou e falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Dentro da caverna. Vá lá no quarto depressivo, bate na porta, entre, mas não entra para puxar a orelha dele não, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí. Olha que coisa interessante, eu fico encantado com esses versos aí, ó, o verso 10 e o verso 14, é a mesma coisa. Deus se apresenta para Elias. Se você olhar o verso 10 e o verso 14, duas vezes que Deus aparece para Elias, Elias fala a mesma coisa, Ah, Senhor, o povo de Israel não quer saber do Senhor, quebrou seus altares, matou seus profetas, e estão querendo me perseguir e tirar minha vida. É assim. Verso 14, a mesma coisa. Já conversou com o depressivo? Já conversou? Ele fala a mesma coisa sempre. Você pode parar com ele 30 vezes, ele vai falar a mesma coisa. Ninguém gosta de mim. Aqui na igreja ninguém gosta de mim, não me dá oportunidade de fazer nada. É assim ou não é? Sempre. Ele vai estar com a mesma ladainha sempre. O que Deus fez com Elias? O que Deus fez? Ouviu. Você já parou para pensar por que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? Já parou para pensar? Por quê? Ouvir mais e? Com depressivo você ouve mais e não fala nada. Você não vê Deus falar com Elias: seu preguiçoso, o que você está fazendo aí nessa caverna? Sai daí, Elias, preguiçoso. Não é assim que a gente faz com o nosso depressivo? Não é assim? Deus não fala nada com Elias, nada. Deus não chama a atenção de Elias. O que Deus faz com Elias? Aqui está o segredo. Confiou-lhe uma missão que só ele poderia realizar. Deus, ele ouve. Elias fala, mesma ladainha. Elias acabou de falar. Deus falou assim: Elias, mas eu tenho uma missão para você. Você vai voltar, você vai ungir o Azael, rei da Síria,
Jeú, rei de Israel, e o Eliseu, profeta, para ficar no seu lugar. Eu tenho uma missão para você. Isso é vida para o depressivo, é vida. A cabeça do depressivo pensa assim: meu Deus, meio-dia, eu não consegui sair dessa cama até agora, eu estou deitado, eu não tenho forças, eu não consigo trabalhar, eu sou uma vergonha para minha esposa, ou eu sou uma vergonha para o meu esposo, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo cuidar da casa. O depressivo já pensa assim. Se você chega e fala isso para ele, adianta? Você vai falar justamente o que ele já pensa. Ele já pensa isso. Aí nós, na nossa justiça própria, a gente chega, querendo ajudar muitas vezes, vai lá, está dormindo no quarto escuro, abre a cortina, com a maior delicadeza, né? Aí vem um sol no rosto. Seu preguiçoso, até agora, passarinho que não deve nada a ninguém, já está trabalhando há muito tempo, você está aí deitado até agora, preguiçoso, levante dessa cama. Vocês acham que isso resolve? Vocês acham que isso resolve? Só atrapalha. Só atrapalha. Confia para ele uma missão. Chega para o depressivo e fala assim, ó, presta atenção. Fulano, hoje à tarde vai ter uma palestra lá na igreja, vai ter um pastor de fora, vão vir algumas pessoas, e você sabe fazer aquele assado de broto de bambu. Quem já comeu isso aí? Só você sabe fazer aquilo. Você podia fazer para a gente? O que isso vai fazer com o depressivo? Uau! Primeiro, lembraram de mim. Segundo, lembraram que eu sei fazer uma coisa boa. Terceiro, falaram que só eu sei fazer daquele jeito. Estão vendo? Isso é vida. Eu posso contar com você? Isso é vida para o depressivo. Agora, falar que ele não presta, isso aí ele já sabe, ele já pensa isso. Você não vai ajudá-lo. Envolva ele, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta útil, e aí sim ele vai começar a melhorar, tá certo? E Deus revela para Elias, Elias, você acha que você está sozinho? Ainda tem 7.000 pessoas em Israel que ainda não adoraram Baal. Você não está sozinho. Você acha que só você tem depressão? 20% do mundo tem depressão, não é só você. Tá certo? Muito bem. Elias, então, feliz da vida, consegue cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Tá claro? Muito bem. Tratamento da depressão. Primeira pergunta, antes que você pergunte: depressão tem cura? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. O Snei não vale. Quem acha que não, levanta a mão. Opa, tem umas duas mãos em pé ali, ó. Sabe qual é a resposta? A resposta é sim e não. Por isso que você tem que estar aqui. E é por isso que você tem que ouvir o que eu vou falar agora. A depressão, sendo diagnosticada cedo, então assim que aparecerem aqueles sintomas, procure ajuda. Eu já vou fazer um apelo para você. Se você tem esses sintomas, procure ajuda. Você vai procurar quem? Procura o seu pai, a sua mãe, uma pessoa que você confia, o médico do posto de saúde, o seu médico, o seu pastor. Procure alguém. Procure alguém. Porque se você procurar cedo, se você procurar a tempo, depressão tem cura. Eu conheço uma pessoa que me ligou desesperada: doutor, eu preciso, eu tenho esses sintomas. Procura. Essa pessoa correu, procurou ajuda e falou comigo há pouco tempo assim:
eu já estou quase tendo alta do meu tratamento. Olha que bacana. Se você começar um tratamento de depressão, quando os sintomas começam, dentro de 6 meses a 2 anos você está curado. Agora, se você deixar passar, eu conheço uma pessoa que ele falou assim: eu tenho esses sintomas desde que eu nasci. Desde que eu me entendo por gente que eu já tenho esses sintomas. É uma pessoa que está com 60 anos hoje. Nesse caso, depressão não tem cura. O máximo que você vai conseguir é um controle. Igual quem, por exemplo, tem diabetes. A pessoa tem diabetes, faz o tratamento, ele consegue controlar a glicemia, mas não tem cura. Ele tem que fazer o tratamento sempre, tem que tomar remédio sempre. Tá claro? E outra coisa, pode ser que você tenha tido depressão, tratou, curou e pode ser que ela volte. Tá certo? Então você tem que ficar esperto, fica ligado. Se esses sintomas voltarem, procure ajuda novamente. Pode ser que a sua serotonina está com baixa de transmissão, você tem que tomar remédio de novo. Tá claro, pessoal? Por isso que nós temos que divulgar isso. Muitas pessoas deixam passar da hora. Quando ele vai procurar, ele já está num caso de depressão crônica e aí ele não tem mais cura, ele vai ter um controle. Tá claro? Como que nós vamos fazer então para vencer a depressão? 6 passos. Primeiro passo: uso de medicamento. É isso mesmo. A maioria dos casos de depressão, você vai ter que tomar remédio. Raros casos você consegue só com psicoterapia controlar, mas a maioria você vai ter que tomar remédio, tá certo? Tomar medicamento. Segundo, exercício físico, atividade física, é importante. Terceiro, alimentação saudável. Se você for no YouTube e digitar assim, alimentação e depressão, você vai ver vários artigos que falam que alimento e depressão tem tudo a ver. Inclusive a minha esposa é nutricionista, ela tem uma palestra sobre isso aí. Se vocês quiserem convidá-la, viu, pastor? Eu sei que ela vai brigar comigo lá fora, mas já falei. Alimentação saudável. Existem alimentos que deprimem você. Existem alimentos que melhoram o seu humor. Sabia disso? Existem. Tem tudo a ver. Então você tem que ter uma alimentação saudável. Terceiro. Quarto, apoio profissional. Na verdade é um apoio multiprofissional. Você vai ter que ir às vezes num preparador físico, num nutricionista, num psicólogo, no psiquiatra, no clínico. Muitas vezes você vai ter que ter um apoio de muitas pessoas em prol do seu tratamento. Quinto, importantíssimo, e por isso que eu estou aqui hoje, apoio social. Perceberam que um dos sintomas mais importantes do depressivo, ele se isola, ele não quer ver ninguém. Aliás, muitas pessoas falam assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu gostava de sair, eu gostava de ir à igreja, eu gostava de ir na rua, eu gostava de receber visita. Doutor, eu não aguento ver ninguém, as pessoas conversam perto de mim, eu fico nervosa, eu não quero receber ninguém em casa, eu não quero ver ninguém. O depressivo, ele tende a se isolar, então precisa do apoio social, porque o ser humano não foi feito para viver isolado, foi feito para viver em comunidade. Apoio social, extremamente importante no tratamento da depressão. E por último, olha lá, o que está dizendo aí? O que é isso? Exercício espiritual? É isso mesmo. Muitas pessoas fazem exercícios físicos não porque gostam, porque precisa. O exercício espiritual é a mesma coisa. Aliás, olha aqui para mim, o depressivo, não se sinta mal, viu? Mas o depressivo não tem vontade de ler a Bíblia. O depressivo não tem vontade de ir à igreja. O depressivo não tem vontade de orar.
E é por isso que o desavisado chega e isso é falta de Deus. Como falta de Deus? Ele não tem vontade de nada. Aliás, ele não tem vontade nem de viver. Estão entendendo? Então, mas mesmo assim, você tem que fazer um exercício. Leia pelo menos um salmo. Os salmos são maravilhosos porque a maioria deles foi escrito por Davi. E a maioria são salmos quando Davi estava com depressão. Por isso que eles ajudam. Faça um exercício. Seja disciplinado. Tenha o seu horário de ler a Bíblia. Tenha o seu horário de orar. Mesmo sem ter vontade. É um exercício. É importante. Ixi, era para ir um de cada vez, foi tudo uma vez só. Olha lá. O que nunca dizer a um depressivo é o que a gente mais faz. Primeiro, o que você não pode dizer para um depressivo? Isso é falta de... É muito comum, não é? Isso é... Às vezes você não fala com ele, mas você fala com um amigo. Fulano está com depressão. Sei não, isso é falta de fé. Não é falta de fé. Depressão é uma doença. Tá certo? Está faltando serotonina. Está faltando neurotransmissor. Não é falta de fé. Segundo, isso é falta de a Deus. Se você já falou isso daí para alguém, peça perdão, porque isso é grave, viu? Isso é grave. Aliás, Jesus, quando ele veio aqui, ele falou assim: se você falar para a pessoa, magoá-la com palavras, você está quebrando o mandamento que diz não matarás. Você está matando a pessoa literalmente. Terceiro, falta de... Rapaz, tem gente que fala assim: depressão é coisa de gente preguiçoso. Já ouviram isso? Já falaram isso? Quarto, vou pular essa quarta. Tem criança aí? Ah lá, o Rafael falou assim: eu sou. Vocês vão entender, os adultos. Falta de um companheiro. Entenderam? Quer que desenha? Não? Eu falo. Já entenderam? É o que eu mais escuto. Porque normalmente, às vezes a pessoa é separada, divorciada, ou é solteira, ou solteiro. Isso é falta de um companheiro. Pessoal, vocês não têm noção do tanto que isso machuca e dói quem tem depressão. Vocês não têm noção. Só quem tem para saber. Quinto, falta de força de vontade. Mas é verdade. O cara não tem força nem para sair da cama, inclusive de vontade ele não tem também. Isso é falta de força de vontade. Sexto, isso é falta de vergonha, né? Tudo isso aí eu já ouvi várias vezes, por isso que eu coloquei aqui. O que diz lá em Romanos 2,11? Se você não sabe de cor, deveria, viu? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Deus não deu autorização para o ser humano de julgar. Eu e você não temos essa autorização. Aliás, o próprio Cristo falou assim: não julgueis para que não? Nós não temos o direito de julgar. A gente tem essa mania, né? Mas eu acho que esse problema aí do fulano é assim, assim, assim. Você está julgando. Não julga. Nós não temos esse direito. E Romanos deixa claro. Por que eu não tenho direito? Porque o mesmo que ele faz eu faço, só que de outra forma. Diferente. Pecado é tudo igual. A consequência do pecado é a mesma, que é a morte. Não importa se o meu pecado é um e do outro é outro, mas é pecado tudo igual.
Na minha cidade tem uma pracinha, toda cidade grande, Conselheiro Pena, né? Tem uma pracinha lá e o pessoal fica jogando baralho, joga apostado. Você pode passar lá qualquer hora que você joga baralho. E eu tenho horror a baralho, não mexo com essas coisas. Agora eu vou julgar ele que joga baralho? Não. Quem está jogando ali, a queda dele é baralho, a minha é outra. Mas todos nós temos, por isso que nós não devemos julgar. Uma pessoa falou comigo assim: esse negócio de depressão, isso não me pega não. Olha para você ver a ideia do cara, da pessoa. Isso não me pega não, por quê? 4 horas da manhã eu já estou de pé, eu não dou tempo para ela. Machão. Não se engane, tá certo? Eu gosto muito dessa frase, autoria nossa, que fala assim: o depressivo não necessita ser compreendido, e sim, aí que está o grande problema. O que diz João 13,35? Você sabe de cor? Se você que é um cristão não sabe esse verso de cor, é o verso mais importante. Sabe o que diz lá? Jesus falou assim com os discípulos dele: nisto conhecerão todos que sois meus, se for na igreja. É isso? Se fizer caridade. É isso? Se guardar tal e tal mandamento. É isso? O que ele termina? Se tiverdes amor uns pelos outros. Estão vendo? Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. O depressivo, aliás, a minha esposa chegou agora, não era para ter chegado, ela tinha saído. Depressivo, olha aqui para mim, é igual esposa. Presta atenção aí, o pastor Manel Bulhon. Depressivo é igual esposa. Não tente entender. Não há como explicar. Ame. Ponto. Não é isso que Paulo fala? Maridos, amai as vossas. E não tente entender. Não tem explicação. Não tenta, você vai perder seu tempo. Ama. Depressivo é a mesma coisa. Acalma Mara, acalma a Gabi aí, porque ela está ficando brava. Ame. Tente amar. Ame. Não tente entender. Você vai perder seu tempo. Não tenta entender. Mas como é que pode? Eu fiz a comida tão gostosa e você nem provou. Como é que pode? Uma pessoa rica, bem de situação, bonita, não tente entender, não tem explicação. Não tem, é parafuso a menos. Ame. Você que é cônjuge, você que é amigo, que é pai, que é mãe, que é filho, ame. Faça isso. Minha esposa saiu, eu vou contar. Cheguei em casa um dia desse, a minha esposa, meu bem, bati o carro. Ela sabe que eu não posso essas coisas? Tá bom, meu bem. Mas fica aquela dúvida, né? Como é que você bateu? Não tem aquela dúvida? Perguntar não ofende. Como é que você bateu? Aí eu fui dar ré e bati. Dar ré e bateu? O carro dela tem sensor de ré e câmera de ré. Tem lógica? Tem lógica? Vai tentar entender um negócio desse? E ela dirige melhor do que eu, viu? Diga-se de passagem. Ela dirige melhor do que eu. Aí ficou uma dúvida, que a rua que eu moro é muito estreitinha. Pensei assim, será que foi na rua? Eu falei assim, qual rua que foi? Na Olinto Henriques. A Olinto Henriques, lá em Conselheiro Pena, é uma avenida enorme. Como é que dá ré na Olinto Henriques e bate? Tem explicação? Eu quero dizer que ela deixou eu contar, tá? Deu só uma amassadinha no poste lá. Não tem explicação.
Aí ela falou comigo assim, mas o sensor não funcionou. Eu falei assim, e a câmera? Ah, não vi que eu estava olhando para trás? Tem explicação? Não perca seu tempo tentando entender a sua esposa. Não perca seu tempo tentando entender um depressivo. Mesma coisa. Você deve amar. Eu quero chamar aqui, se eles tiverem coragem de vir aqui, passar por aqui, ó, o DA. Cadê o DA? Nós temos um grupo que nós chamamos de DA, Depressivos Anônimos, e agora eles não são mais anônimos porque vão ser conhecidos. No dia 2 de abril, agora, completou 2 anos que nós nos reunimos, aqui em cima, por gentileza, que nós nos reunimos religiosamente todas as terças-feiras, com esse pessoal bonito aí, ó. Aqui nós temos o DA. Nós somos ao todo umas 16 pessoas, são 9 depressivos. Adivinha qual desses aí é o mais doido? Adivinha? Sou eu. Aí o segundo lugar é esse aqui. Aqui nós temos Dr. Sérgio, doutora Valéria, são bioquímicos, os melhores bioquímicos de Conselheiro Pena. Ednei Rodrigues, funcionário público, o melhor funcionário público da região, com a sua esposa Rejane, que é artesã, a melhor artesã. Se vocês quiserem encomendar, depois ela pode mostrar o trabalho para vocês. Denise, professora de quê? Do ensino fundamental. Ensino fundamental. E o Saulo, que eu vou falar o que ele é daqui a pouco. Tá bom? Depressivos. Parece que são depressivos? Parece ou não? Tem gente aí que é depressivo desde que nasceu. Tem outros que descobriu há um tempo. O Saulo vai falar rapidinho aqui como que ele descobriu a depressão dele e como é que foi o caso dele. Graças a Deus. Eu achei que eu era forte. E realmente eu era. Bastante gordo. Nada contra os gordinhos. Né? É uma questão de fofura, vamos dizer assim. E eu cheguei a perder 32 quilos. Já cheguei a 32 quilos. Quase recente, né? Caí para 80 e umas quilos quebrados. E há bem tempo eu pensei em alguns momentos em tirar a vida assim. Pensei em alguns momentos em fazer alguma coisa para que eu pudesse sair da tristeza, da angústia, do sentimento de culpa que abalava e que estava comigo. Há muito tempo eu estou vindo com isso. Minha esposa e amigos sempre pediram para que eu procurasse ajuda. Como o Dr. Fábio mesmo disse aqui, né? Nós homens não gostamos de ir ao médico. E minha esposa então falou, vamos ao Dr. Fábio para marcar uma ficha, ele marcou e nós fomos. E cheguei lá, eu abri o coração, já o conhecia, e aí então ele me disse, isso é depressão. Já havia dito para mim, mas foi ali que a ficha caiu. E aí então eu comecei a me tratar. E graças a Deus eu estou me recuperando, eu estou agora voltando a comer, porque não sinto ainda muita vontade de comer, mas um pouquinho eu ainda consigo comer. E graças a Deus conheci esse mundo maravilhoso, faltando alguns aqui, juntamente com o Dr. Fábio, a minha esposa, que é uma mulher que Deus não colocou atrás de mim, nem na frente, Ele colocou ao meu lado. Amém. Ao meu lado. Isso tem me ajudado muito a sair dessa situação na qual eu me encontrei e ainda me encontro. Mas estou bem adiantado no processo de recuperação, graças a Deus. Então os medicamentos são importantes, ir ao médico é importante, e não fazer como eu fiz, deixar o tempo passar.
Porque eu pensei assim, eu não estou com isso nada. E foi aí então quando eu caí em si, como diz lá o filho pródigo, caiu em si, e aí então eu estou me recuperando, graças a Deus. Primeiramente Deus, depois essa equipe maravilhosa, os remédios, o médico, e eu estou me recuperando, estou aí para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vocês querem saber o que ele faz? Ficaram curiosos? O que você faz? Eu sou pastor. Esse aqui é o pastor Saulo, ele é pastor da Igreja Batista Central de Conselheiro Pena. Depressão também pode pegar tementes a Deus. É um grande homem de Deus, eu conheço ele há um tempo, é meu cliente e ele está aqui no nosso grupo. Esse é o nosso grupo, DA, Depressivos Anônimos. Surgiu por um acaso. O Sérgio é meu vizinho lá de rua, e quando eu descobri que ele estava com depressão, eu fui à casa dele, ele estava muito mal, e nós começamos a nos encontrar todas as terças-feiras, uma semana na casa dele, uma semana na minha casa. Depois o Ednei veio para o grupo e outros mais, e o caçulinha do grupo é o pastor Saulo, que estava com ideias, como ele disse, de tirar a própria vida, com depressão. Está tratando. Ele perdeu 32 quilos de janeiro para cá, não é isso? Há males que vêm para o bem, está vendo? Está em tratamento, aceitou a nossa proposta de ir ao psiquiatra, está indo no psiquiatra, está em tratamento e está bem melhor, está bem melhor. Essa causa é a única que se vive em todas as vidas. Amém? Muito bem. Nós não saímos de Conselheiro Pena para vir aqui em vão. Nós já estivemos em Mantena, lá com o pastor Luiz Fabiano, quando ele era pastor lá, e fundamos lá um DA filial. E eu quero fundar um DA filial aqui. Tá certo? Estivemos no dia 12 de março, na Igreja Presbiteriana, aqui do pastor Ricardo. Qual bairro lá? Granduquesa. Estivemos lá no Granduquesa, ficou um DA filial lá também, lá no Granduquesa, meu amigo pastor Ricardo. Estivemos na Igreja Batista do pastor Saulo, vamos começar uma lá. Aonde me convidam eu vou, fundando o DA. É uma bênção. O DA é uma bênção. Não precisa ser médico. Se você gosta de mexer, de ajudar pessoas, eu quero convidar você a vir aqui agora, uma pessoa ou duas, que aceita o desafio de fundar esse pequeno grupo. É um pequeno grupo com depressivo, só isso. É um pequeno grupo, só que você vai reunir ali pessoas seletivas, com um problema exclusivo, depressivos. Assim como poderia ter pequeno grupo de divorciados, por que não? Pessoas que passam pelo mesmo problema e fica mais fácil de um poder ajudar o outro. Já é voluntária? Irmã, uma salva de palmas para a irmã. Pode chegar. O 2, oh aleluia. Como é que você chama? Geusane. Geusane. O que você faz, Geusane? Eu sou professora. Professora? E esse rapaz aí? Helder, esposo. Eu percebi, são almas gêmeas, até a camisa é igual, né? Que bom. Olha só, Geusane e Helder, Deus vai fazer muitas maravilhas através de vocês. Esse ministério salva vidas, literalmente. Salva vidas, recupera famílias. Tem um casal, não está hoje aqui no grupo, agora, mas faz parte do grupo. A Lu com depressão, no auge da depressão, lembrando que o depressivo, ele não tem vontade de nada. Ela pensou que o problema era o casamento. O que ela decidiu? Vou separar do meu esposo. Vou separar porque o problema é o casamento. E decidiu separar e já estava
E aí nós convidamos para o grupo e está tudo bem hoje, tá certo? A pessoa entende que é uma doença, depressão é uma doença, precisa de tratamento médico, apoio, ajuda social. Então, vocês podem procurar aqui esse casal simpático, você que tem esse problema, que tem esses sintomas, procure. Vamos criar aqui, viu, pastor? Vou te cobrar. Vamos criar, eu vou deixar o meu número de telefone, o nosso WhatsApp, tá certo? Nós vamos falar como é que funciona. Em breve também será confeccionada uma cartilha. Ednei vai estar liderando isso aí, que é uma pessoa fantástica, a capacidade que ele tem de criar e a inteligência dele também. Nós vamos bolar uma cartilha, vai chamar Cartilha DA. Nós vamos disponibilizar isso para que muitos grupos como esse possam surgir para ajudar pessoas. Nós temos que nos preparar, porque essa doença está vindo e está vindo muito forte. Muitas pessoas vão aparecer com depressão e nós precisamos, como igreja, acolher essas pessoas, amar essas pessoas, criar grupos de suporte para essas pessoas. Nós somos líderes da família dessa igreja e por alguns meses a gente tem se sentido angustiados porque a gente queria um projeto sistemático que ajudasse e que alcançasse as pessoas. Então hoje eu senti tocada e a igreja possa orar por esse projeto para que seja realmente projeto da família. Amém? Uma salva de palmas para eles. Que Deus seja louvado pela decisão de vocês. Nós já estamos terminando, tá? Se vocês quiserem sentar, nós já estamos terminando. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu queria convidar você a olhar com outros olhos a partir de hoje. Onde eu tenho feito essa palestra, as pessoas têm tido novos olhares para quem tem depressão. Parece que abre o horizonte. Tudo isso eu não aprendi como médico. Tudo isso eu aprendi com eles. Nesses 2 anos de reuniões, tudo isso que está aqui, eu tirei deles. Isso que dói, que eles falam assim, isso dói a gente ouvir, eu aprendi com eles. Tudo eu aprendi com eles, com o DA. E eu quero pedir você, ame o depressivo, abrace o depressivo. Você não sabe o tanto que faz bem você chegar, abraçar o depressivo e ouvi-lo, só isso. E ouve, não fala nada, só escuta, é uma bênção. Que Deus abençoe você, que você tenha uma nova visão para lidar com quem tem depressão. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, nós queremos agradecer ao nome do Senhor nessa tarde, porque nós entendemos melhor o que está por trás da depressão. É uma doença, assim como uma outra qualquer, requer tratamento, requer ajuda, requer apoio. Por isso, Senhor, que possamos, como irmãos, como cristãos, ajudarmos essas pessoas que sofrem desse mal terrível. Nos abençoe para que possamos abençoar outros, que esta igreja possa ter aqui, quem sabe, vários pequenos grupos de depressivos para ajudá-los. Tudo isso é o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.